Pessoal, sabe quando a humanidade descobriu o fogo? Foi uma transformação para toda a humanidade. Depois ela inventou a roda e assim nós fomos evoluindo. Assim como no nosso quadro de hoje, para atravessarmos fronteiras, nós precisamos de um pioneiro iniciando o transporte aqui no nosso município. E hoje nós vamos contar a história do Luiz dos ônibus, contando a história dessa transformação que foi um passo muito importante para a evolução das pessoas, da população e da sociedade de modo geral do nosso município. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com a ilustríssima professora Carla Vols. Ela que é filha do Luiz Vols, que é o tema do quadro de hoje, que também é conhecido como Luiz dos ônibus. Bom, a Carla tem muita história para contar para gente, porque a família dela, desde o avô, né, tem muita história dentro dos transportes em toda a nossa região. Inclusive foram uns dos pioneiros em transportes em ônibus aqui em Santa Helena. Então, Carla, que bom que você está aqui. Estou muito feliz. E primeiro conta pra gente como que vocês vieram parar aqui, de onde vocês são, por que escolheram Santa Helena. Então, boa tarde, Cíntia, tudo bem? Boa tarde, telespectadores. Como a Cíntia me apresentou, eu sou Carla, né? Gostaria de agradecer a oportunidade de poder estar aqui contando um pouco da história dos transportes aqui do município de Santa Helena, e não tem como nós falarmos de transporte sem falar a respeito da empresa que meu pai teve aqui e tem ainda já há mais de 30 anos no município. Então, quando nós chegamos aqui em Santa Helena, meu pai acabou adquirindo um ônibus que transportou muitas pessoas no transporte coletivo São Clemente Santa Helena, que era conhecido como Cenourão, né, ou Amarelão, onde eu também fui cobradora do ônibus, né, nos períodos em que os cobradores entravam em férias, assim como meu irmão também foi cobrador, né, e aí seguimos aí a nossa vida até hoje no meio do transporte. Bom, Carla, então, eu imagino que ter chegado em Santa Helena transporte deve ter mudado a vida de muita gente, né? Que possibilitou outras oportunidades, conseguiram se deslocar de um lugar a outro, que é uma transformação muito grande já para uma sociedade, né? Uhum. Você tem alguma história de como que isso mudou, algum exemplo de o que aconteceu desde que começaram os ônibus aqui? Então, a partir do momento que nós chegamos aqui em Santa Helena, né, iniciou-se, então, o transporte pelo interior do município. Então, naquele período, meu pai ele tinha a linha de transportes de São Roque, BC, Santa Clara, São Miguelzinho, vindo até a cidade, assim como também Braço do Norte, São Clemente, Subsede, até chegando aqui no município. Claro, eram com 2 ônibus diferentes, né, mas atendia todo o interior do município. E isso era muito bom, porque as pessoas que necessitavam vir até a cidade, eles tinham esse tipo de transporte. Conforme esses locais eles foram reduzindo a população, assim como também as famílias começaram a ter um poder aquisitivo para a compra de veículos, automaticamente essas linhas também foram reduzindo. Então, hoje, não é mais do meu pai, mas tem a linha de São Roque a Santa Helena, né? E aí, nós ainda temos a linha de São Clemente para cá. Então, após o falecimento do meu pai, essa linha ainda continuou para atender essa população. Também tinha o transporte universitário, então iniciamos com o transporte para Marechal Cândido Rondon, levando os universitários até a UniOeste. Então, hoje nós temos aí vários professores, vários profissionais que se utilizaram desse transporte nesses períodos. Também foi feito o transporte a Guaíra, assim como também a Palmas. Então, todos os finais de semana, como Palmas, os alunos estudavam uma semana sim, uma não. Então, na sexta-feira, meu pai ele se deslocava até Palmas para pegar esse pessoal, esses estudantes, e trazer de volta para o município. Esse transporte,
ele acontecia devido a não ter universidades privadas na nossa região. Então, eles acabavam se deslocando até lá. Conforme as universidades aqui na nossa região, as particulares também começaram a se instalar, automaticamente lá cessou esse tipo de transporte. Também ele fazia o transporte a Toledo, né, até a Unipar, até a Unioeste de Toledo e a FASUL, que era antigamente e hoje é a FAG. Então, esse transporte ele proporcionou para muitas pessoas o aprendizado, né? Inclusive eu, né, fui uma das transportadas pelo meu pai dentro do meu período aí em que eu estudei, né, na minha universidade, né? Quando eu fui fazer a minha faculdade, então eu ia com o transporte junto com o meu pai. Então, transformou e mudou vidas, né? Isso mesmo. Inclusive, os profissionais que atuam hoje em Santa Helena, muitos são graduados graças à possibilidade de ir e vir para fazer faculdade, né? Para estudar, entre outras coisas. Bom, eu quero saber também, você foi cobradora, como você falou, trabalhou já nas linhas, foi transportada pelo seu pai para estudar. Acompanhou a vida de muitas pessoas aqui em Santa Helena. Quais foram os tipos de transporte que ele teve? Então, ele fazia transporte coletivo de passageiros, né? E também o transporte universitário. Assim como nesse período de janeiro das férias ali, entre janeiro e fevereiro, né? Ele fazia também o transporte de excursões, onde as escolas contratavam a empresa, né? E levavam os alunos do terceirão, quando eles se formavam para ir à praia. E foi daí que você desenvolveu o gosto pelas escolas e também, quis ser professora. Também. Eu já tinha um sonho de ser professora desde pequenininha, né, desde o meu ensino fundamental. E assim, na universidade me fez aflorar novamente, né, essa vontade. E estou até hoje aí na carreira da educação e gosto muito do que eu faço. Estava no caminho da família já também. Já, também, né? Com os alunos. Também, né? Sempre envolvida de alguma forma, né, com os estudantes. E essa questão do transporte universitário, eu sempre ajudei até eu me formar, né, até eu iniciar a minha carreira como professora, eu ajudei muito meu pai. Então, além de ser cobradora, eu participava com ele das licitações, se precisasse numa mecânica eu ia com ele, ou eu fazia, né, serviços de mecânica quando ele não precisava, né, no caso ia até os comércios, fazia boletos de cobrança, escritório, banco, mais ou menos Severino, participava de tudo um pouco, né. Aí depois que eu iniciei nas escolas, eu fui reduzindo, né, porque aí não conseguia conciliar as duas coisas, né. Sim, mas até então que você tem. Além de professora, você também é administradora de empresa, de gestão, mecânica, de tudo um pouco. De tudo um pouco. Que legal, Carla. Bom, muito feliz de você estar aqui contando um pouco da história de vocês. Com certeza é uma história que é muito importante ser lembrada. Nós vamos ter as fotos, os vídeos de todos esses momentos, porque para quem já era de Santa Helena, com certeza já vai lembrar dessa história, mas para os jovens, inclusive muitos alunos da professora, não lembram, não conheceram essa história, e se a gente não relembrar, ela acaba se apagando. E é importante que a gente relembre para que a gente tenha noção de que o que a gente tem hoje não chegou assim do nada, né? Existiu todo um trabalho antes, uma luta, várias coisas aconteceram para que a gente tenha a facilidade que a gente tem hoje em tudo. Desde educação, transporte, comunicação, tudo isso. Então, para finalizar, Carla, eu queria que você me falasse desses mais de 30 anos de experiência do seu pai, da sua família, do seu avô, qual é a mensagem que você deixaria, o aprendizado que você teve, que você gostaria de passar para a gente? O meu pai, ele sempre foi uma pessoa muito correta, né, e ele sempre dizia, né, que o grande orgulho dele era formar os seus 4 filhos, né, então nós somos em 4 irmãos, e ele disse que, sempre dizia, né, que para ele bens não fazia a diferença, o que ele queria, como ele não teve a oportunidade de estudar quando era novo, ele gostaria que os seus filhos todos tivessem um ensino superior, e ele lutou para isso, né, e aí depois que ele se aposentou,
nós pedíamos, né, tanto meus irmãos quanto a minha mãe, né, não posso deixar de considerar a minha mãe, que lutou muito com ele, ela ajudava a limpar ônibus também, finais de semana, quando se passava aí pela Avenida Paraná, sempre via o meu pai e minha mãe lavando os ônibus, né, então ele sempre quis que nós estudássemos, esse era o grande orgulho dele. E depois de nós formados e ele já aposentado, nós pedíamos muito que ele reduzisse a carga horária dele, então ele acabou aceitando com o passar do tempo, e ele ficou somente com a linha ali de São Clemente, a linha de passageiros. Então infelizmente em 2023 ele foi diagnosticado com leucemia, né, então assim, acabou falecendo, e deixou o seu legado aqui no município com relação ao transporte. Para nós filhos, claro, uma perda sempre muito dolorida, né? Mas assim, eu lembro do meu pai sempre com muito carinho, sempre a sua dedicação, sempre o seu cuidado com o transporte, porque ele dizia assim, eu sou apenas um motorista, quem me guia é Deus. Né? Então ele sempre cuidou muito bem dos ônibus, para que os alunos tivessem o conforto, para que eles chegassem na hora certa na universidade, sem que o ônibus estragasse, sempre limpinho. Então, o que ele deixa para nós assim foi um legado de muita de dignidade, de trabalhar, que só com o nosso trabalho a gente consegue conquistar o que nós queremos. Muito lindo. Então, são coisas que vêm se perdendo, né? A gente parou de valorizar. Então, a mensagem que a Carla deixa pra gente hoje é para que a gente continue valorizando os estudos, o bom caráter, o trabalho e a dignidade, né? São coisas que realmente fazem a gente crescer não só financeiramente, né, mas como seres humanos, e ele com certeza realizou o objetivo dele, que era formar bons filhos, porque Isso. você é um privilégio para todos que podem dividir a vida e o trabalho com você. Muito obrigada, Carla. Eu que agradeço. Então, que bom que você topou.